Glória a Deus. Eu cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 13, para a nossa meditação nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Antes mesmo que nós chegássemos, o Senhor já está nos esperando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Todos encontraram? A palavra de Deus vai dizer. Glória a Deus. Amém? Tem alguém procurando? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Amém. Vai dizer: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca de calafetaras, por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares primeiro, segundo e terceiro. Vamos pular lá para o 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, irmãos? Só até aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor, Ele colocou no meu coração algo, e é todas as vezes antes de começar a pregar, a gente sempre fazer um minutinho de adoração a Ele. Amém? Talvez hoje você não teve tempo para dar a Ele a devida adoração, então agora você tem 1 minuto para você adorar o Senhor em espírito e verdade. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor recebeu, né, irmãos? Que nós entregamos de corpo e alma, não é verdade? Meus irmãos, Gênesis capítulo 6, se nós voltarmos um pouquinho na palavra, nós vamos ver que o Senhor, Ele
ele olha para a natureza, ele olha para o ser humano e tudo que ele tinha criado. Mas o Senhor, ele começa a contemplar algo que entristeceu o coração dele. Os filhos de Deus com os filhos dos homens, com as filhas dos homens. Os filhos de Deus, eles pegam as mulheres, as mais bonitas, e pegam elas para si, para casarem com ela. Só que os filhos de Deus eram anjos. E quando esses filhos de Deus pegam as mulheres, eles fizeram questão de escolher as mulheres mais bonitas. E eles pegam essas mulheres e se casam com elas. Meus irmãos, e nessa aberração entre um ser espiritual e um ser carnal, se formam gigantes na face da terra. Meus irmãos, a maldade tomou conta da terra de uma tal forma que esses gigantes, eles começaram a comer e a destruir tudo quanto o Senhor tinha feito. A maldade se multiplicou, a iniquidade se multiplicou, e aquilo o Senhor olhava para aquela geração, para aquele povo que ele havia criado, e ele olha para aquele povo e ele entristece, e ele fala: não, eu vou colocar um basta nisso, porque não foi para isso que eu criei o ser humano. Eu criei o ser humano para me adorar, para me exaltar, para ter intimidade comigo. Mas quando Adão e Eva, eles caem no jardim do Éden, quando o Senhor fala para eles: comerá de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comem, vocês não tocam. Mas o homem, ele se perdeu no meio do caminho. Todos os dias, ao entardecer da tarde, o Senhor descia para ter uma intimidade com Adão e com Eva. Todos os dias era certo que o Senhor descesse com a tua glória sobre aquele jardim. Mas quando ele descia sobre aquele jardim, ele tinha intimidade com Adão e Eva. E eu imagino Adão e Eva falando: olha, Senhor, hoje nós comemos da fruta, hoje nós cuidamos de tal animal, hoje o nosso dia foi tão maravilhoso, hoje o nosso dia, Pai, foi tão bom. Eu imagino Adão falando para o Senhor: hoje eu tomei banho de cachoeira, hoje eu nadei ali com os peixes, hoje eu brinquei com os pássaros, hoje eu acariciei o leão e o leão não me tocava, porque ali tudo era perfeito. Mas o homem se perdeu no meio da caminhada, e aquilo que era para ser bênção se tornou maldição por causa da desobediência do homem e da mulher. E ali, meus irmãos, eles começam. Vem a serpente, a história todo mundo já sabe. Contamina o homem, contamina a mulher. Eles são expulsos do jardim. Eles são expulsos de um lugar que eles viviam bem. Meus irmãos, enquanto nós temos tudo que traz conforto para nós esquecemos de buscar a Deus. Enquanto tudo vai bem, é fácil demais a glória a Deus. Quando tudo está bem, é fácil demais glorificar. Mas eu quero ver você adorar quando vier a enfermidade. Eu quero ver você adorar quando as coisas forem de mal a pior. Eu quero ver você glorificar com toda a fé o nosso Deus, quando o Senhor fazer com você aquilo que Ele fez com Jó. Será que quando estivermos nos coçando com cabos de telha em nossa enfermidade, nós ainda vamos abrir a boca e dar a glória que Ele merece? Porque tem pessoas que só adoram quando as coisas estão bem. Tem pessoas que só adoram quando tudo está bem. Meus irmãos, e daí para cá só foi a ruína. Daí para cá, meus irmãos, só Deus. E quando a humanidade chega a este ponto, o Senhor olha e me fala assim: não, eu não estou feliz com este povo. E Ele decide destruir a
Ele diz: vou acabar com os seres humanos, vou acabar com répteis, vou acabar com as aves e tudo que tem vida sobre a terra. E aí o Senhor, ele começa a trazer isso à realidade. Ele estava decidido a acabar com a humanidade. Só que o Senhor, olhar para a terra, ele vê um homem íntegro, justo, e o Senhor se compadeceu dele. Este homem que nós acabamos de ler, ele se chamava Noé. E o Senhor olha para Noé e fala assim: olha, Noé, construa uma arca de 3 andares. Na parte de cima você coloca uma porta e uma janela. Construa essa arca, Noé, porque eu vou destruir este povo. Eu vou destruir a humanidade, porque o pecado dele já me cheira mal. E o Senhor constrói, manda ele construir a arca. Meus irmãos, o que chama a atenção é que Noé passou tantos anos construindo essa arca. Noé se apegou na promessa de Deus. O Senhor poderia dar a arca para Noé pronta só para ele entrar e destruir a humanidade, mas o Senhor deixou Noé construir a arca com as suas próprias mãos. Sabe para quê? Para que quando passasse o dilúvio, Noé reconhecesse que para ele também não era sacrifício. Para ele reconhecer, aleluia, que para a família dele está salva. Ele se lembrava que ele passou noites e dias pegando madeira, Verdade, meu Deus. ajuntando aqui uma coisinha, uma ali, procurando betume para passar na arca e sedar as rachaduras para que a água não entrasse. Mas o nosso Deus, meu irmão, ele é Deus de detalhes. E hoje, ao meditar nessa palavra, eu pensei assim: olha como Deus cuida da gente, meu irmão. O Senhor manda ele pegar uma madeira. Só que essa madeira não era qualquer madeira. Era madeira de cipreste. Meus irmãos, ao ler isso, é madeira de cipreste, mas que madeira é essa? A curiosidade tomou conta de mim e eu fui pesquisar. Que madeira é essa? É uma madeira resistente, é uma madeira que suporta, ela não se apodrece facilmente, e além de tudo, a madeira era perfumada. Meus irmãos, uma vez eu ouvi a pessoa falar assim: imagina Noé na arca, com um casal de bichos de cada espécie, o cheiro de fezes e urina daquele bicho deve que o lugar fedia demais. E hoje, ao meditar na palavra, eu descobri que a madeira era perfumada. Meus irmãos, se isso não é um Deus de detalhes, se isso não é um Deus de provisão, se isso não é um Deus que pensa nos mínimos detalhes para salvar a humanidade, meus irmãos, o Senhor poderia colocar Noé ali de qualquer maneira, mas não. O Senhor falou para ele atrás: betume, passa na arca toda para que não entre água, pega a melhor madeira de cipreste e coloca, porque ela é resistente ao apodrecimento. Essa madeira aguentou 40 dias e 40 noites debaixo de uma tempestade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você pode passar pela tempestade, mas o Deus que está te guardando é Deus de detalhes. Essa madeira que o Senhor te colocou na arca não vai permitir que a tua alma apodreça, não vai permitir que você caia em tentação, porque Ele é Deus de detalhe, aleluia. Meus irmãos, mas que Deus é esse? Meus irmãos, e a Bíblia diz que o abismo se abriu. Na hora que o abismo se abre, as águas que estavam escondidas sobre o abismo,
elas sobem para o céu. E o Senhor anuncia que choveria 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, vocês acham que foi fácil para Noé? Quando chove uma semana direto, a gente já fica agoniado, não é mesmo? O pé molhado, a casa fica úmida, é o frio, aí você não quer nem sair de casa para não ter que pisar na lama, para não ter que molhar. Às vezes a gente está na chuva e esquece o guarda-chuva, é aquele desespero para correr para algum lugar para poder se esconder. E ali o Senhor anuncia. E Noé, o servo do Senhor, começa a anunciar para o povo: olha, o Senhor vai destruir a terra. Mas o povo não deu ouvido. O povo estava ocupado na sua luxúria. O povo estava ocupado na sua bagunça. O povo estava ocupado no seu adultério. O povo estava ocupado na fornicação. O povo estava ocupado na bebedeira, que não tinha tempo para Deus. E ali, meus irmãos, Noé reúne a sua família, assim como o Senhor mandou, e fala para eles: olha Cã, olha Sem, olha Jafé, meus 3 filhos, virá aí um grande dilúvio. O Senhor falou para ele: pega as suas 3 noras, o seu filho Cã, Sem, Jafé e a tua esposa, e entra na arca. Quando eles entram na arca, o Senhor fecha a porta da arca, porque a porta que Deus fecha, o homem não abre, e a porta que Deus abre, o homem não fecha. Aleluia! Esse é o nosso Deus! Esse é o nosso Deus! Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele tem todo o poder nas suas mãos. Aleluia! Meus irmãos, cientificamente, eles tentam provar que a água do mundo não é suficiente para cobrir até a última montanha. Vamos colocar aí o pico do Everest, a montanha, uma das montanhas mais altas, talvez até a maior. Eles tentam provar que não tem água suficiente para tampar o topo. Mas aí é que o nosso Deus contraria toda a lógica humana. O Senhor abre o abismo. Meus irmãos, essa água estava separada. Sabe para quê? Para o juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a fonte da água da vida. E o Senhor também diz que aquele que quer seguir a Ele tem que nascer de novo. Na onde? Descendo sobre as águas. As águas significa juízo. Não dá para servir ao Senhor em pecado, porque a água limpa a sujeira, ela não deixa a sujeira escondida. E ali começa a chover os 40 dias e 40 noites. E o povo batia na porta da arca: Noé, abre a arca, Noé! Aqui fora está um tormento, Noé! Era raio, era relâmpago, era o juízo de Deus sobre aquele povo corrupto. Mas depois que a porta da graça se fechar, meu irmão, ninguém abre ela. Ainda é tempo de nós entrarmos nesta arca. Só que essa arca hoje, ela não é uma arca física, ela é uma arca espiritual. E quando na arca entra só a família de Noé, o que eu entendo? A arca está dentro da nossa casa. E lá não tem lugar para ninguém de fora. Só tem lugar para você e para sua família. Mas você é como Noé, um homem íntegro, sincero, que também era que nem Jó, que desviava do mal? Ou você é um crente de mau testemunho? Porque eu tenho certeza absoluta que sem Jafé e as suas noivas e a mulher de Noé não iria entrar na arca se Noé não desse testemunho de homem de Deus. Noé só ganhou a tua família porque ele andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Mas isso veio de família, sabe por quê? Porque Noé
ele era. Meus irmãos, Enoque era bisavô de Noé. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E também vai dizer que Noé andou com Deus. Meus irmãos, essa é uma linhagem de homens, poucos, mas os poucos que andaram com Deus. E passou-se o dilúvio, e eles tiveram a oportunidade de recomeçar a sua vida. Eu acredito que não foi fácil, porque eles tiveram que plantar, tudo foi destruído. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Quando você casa, as pessoas falam que quem casa quer casa, não é verdade? Eles tiveram que correr atrás. E tudo que Noé e a tua família teve saiu do suor deles. E esse é o verdadeiro valor da vida. A gente só dá valor quando nós temos que fazer com as nossas próprias mãos. Ah, mas o Senhor pode fazer. Ele pode. Ele pode. Mas você também pode fazer a tua parte. Sabe por quê? Para você não olhar assim, eu estou com a vida assim, mas foi fácil demais. Não. É para você olhar hoje onde você está e falar, para eu estar aqui hoje, teve o Senhor e também teve a minha parte. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra de hoje. O Senhor sempre, quando Ele quer corrigir, Ele traz o juízo. O juízo do Senhor veio quando o Senhor levantou juízes para julgar a terra. Levantou Sansão, levantou Débora, levantou todos os homens para julgar a terra. O Senhor tem feito juízo. Só que a Bíblia diz que ainda nos falta um juízo. O julgamento final. Que é onde eu e você estamos plantando para colher. Será que quando chegar lá, a nossa alma está com destino final para entrar para o céu ou para descer para o lago de fogo? Porque naquele grande dia haverá o juízo de Deus, haverá o julgamento do Senhor. Tudo aquilo quanto o homem planta, o homem colhe. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colherá. Porque neste mundo ninguém sairá sem pagar a tua dívida. E a Bíblia diz mais, que o salário do pecado é a morte. Então estejais preparados para o juízo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor continue falando no teu coração. E eu agradeço pela oportunidade.